Como manifestar algo que está demorando? Recebi essa pergunta esses dias aqui no canal e falei, bom, é um ótimo tema, vamos conversar sobre isso. Inclusive, se você tiver alguma pergunta, que seja interessante, pode deixar aqui embaixo. Se eu achar que vale a pena, que é um tema que vai ajudar outras pessoas, eu vou gravar aqui, tá? Bom, vamos lá. Vamos começar pelo óbvio, o que você provavelmente já sabe. Eu até, embora eu tenha usado esse termo nos títulos, manifestação, etc., porque é como as pessoas procuram, mas o certo é acesso, Tudo já existe, eu acesso determinada realidade, ok? Então já vamos deixar isso claro. Segunda coisa que é preciso ficar claro é, eu acesso a realidade que eu já acredito e que eu já emano que estou. É claro isso, Eu acesso algo que eu digo, ou que eu afirmo, ou que eu sinto, ou que eu penso, enfim, de alguma forma, eu penso o seguinte, eu já estou aqui, eu já estou vivendo isso, e aí eu acesso isso. Então, é preciso essas coisas ficarem bem claras, porque a resposta do porquê demora tem exatamente tudo a ver com isso aqui, E a primeira coisa que é preciso ficar claro, tendo esse entendimento que, vamos dizer assim, é o inicial, é o seguinte, antes de eu acessar algo, aquilo precisa ser normal. Aquilo precisa ser normal. Então, isso é um teste que você pode fazer para ver o quão próximo você está de ver aquilo ou não. Que é o seguinte, aquilo que você imagina acontecer, quando acontecer, você acredita que você vai ficar em êxtase? Vai ser uma coisa assim, caramba, nossa, que coisa extraordinária. Se for, está longe. Olha só. Porque tudo que é extraordinário está longe. Tudo que é fantástico, incrível, está longe. Então isso é a primeira coisa que você precisa perceber. Isso é um dos grandes motivos da demora, Tipo assim, eu quero acessar algo, eu já digo que estou em uma realidade, mas que se aquilo acontecesse, eu ficaria louco, Então, não, vai continuar demorando mesmo, Se aquilo que você quer for algo que você ainda vê como algo que, nossa, na hora que acontecer vai ser completamente incrível, isso não vai acontecer, tá bom? Ou vai demorar demais. Aí a gente vai num próximo cenário, que é o cenário tipo assim, eu não vejo como distante. Eu não me assustaria, eu já vejo como próximo, ótimo. Aí você já está no momento de realmente assumir aquilo. E muitas das vezes, a gente tem dificuldade disso, porque a gente é, desde sempre, condicionado pela aparência, Então, tipo assim, se eu não estou vendo uma coisa, como é que eu já estou vivenciando isso? Não é verdade, Só que a aparência não é a verdade. Aí que tá. A aparência não é a verdade. Ou a aparência é uma verdade atrasada. Eu acho que esse termo é o melhor, tá? A aparência é uma verdade atrasada. A gente usa uma comparação que fala do princípio do espelho, O princípio do espelho, onde aquilo que você vê é o reflexo do espelho. Só que é um reflexo atrasado, No caso do espelho, a gente olha na hora, Olhei aqui, tô olhando aqui, no carro aqui, olhei aqui, como é que tá o óculos, o cabelo, beleza, estou vendo logo agora. Só que nesse nosso contexto aqui não funciona assim, Funciona o quê? Eu olho, não vejo nada, mas depois de um tempo eu vejo, Então, é uma realidade atrasada. Enquanto eu ficar... Se eu falar assim, se eu não tô vendo é porque não aconteceu, nunca vai acontecer, E aí existe uma forma de você chegar nisso, nossa, como que eu assumo isso? Porque realmente não é,
de novo, é uma coisa que a gente não foi condicionado, então, né? Se a gente fosse condicionado a isso desde novo, obviamente seria mais simples, né? Mas sabe o que eu já fiz várias vezes? E não só fiz, estou fazendo neste exato momento, né? Que facilita muito. E aí eu aprendi isso, né, com Neville Goddard, né? É você pensar e você agir como o depois mesmo daquilo, sabe? Não aquilo exatamente, tá? Ah, eu quero uma casa, então eu me vejo comprando a casa. Não. Por exemplo, se fosse na questão da casa, seria, sei lá, comprando os móveis, né? Vou te falar como que eu já fiz, vou te contar exemplos de o que eu fiz e de o que eu estou fazendo agora para ficar bem claro. Quando eu fui trocar de carro pela primeira vez, eu tinha um Corsa sedã, e aí eu fui comprar eu não lembro se era CR-V ou HR-V, tá? Da Honda. Era um SUV, né? E aí, beleza, defini qual era o carro, falei, tá. E aí, usando esses princípios, né? Ah, comece a ver o carro. Eu comecei a ver, procurar no YouTube sobre o carro, a ver, pesquisar e etc, etc. E depois caiu a ficha. Cara, se eu já tivesse esse carro, o que eu estaria vendo? O que eu estaria pesquisando? O que eu estaria procurando? Eu falei, não, se eu já tivesse esse carro, eu acho que eu estaria vendo vídeos no YouTube, por exemplo, de como consertar tal coisa no carro, né? De como trocar tal coisa no carro. E foi exatamente o que eu fiz. Então eu comecei a ver vídeos assim, né? E até de alguns problemas, né? Por exemplo, olha, se a chave do não sei o que desse carro não tá ligando, o que eu faço? Né? Então, quando eu faço isso, isso é uma busca de quem já conseguiu. Entende? É uma busca de quem já conseguiu. A mesma coisa quando eu fui trocar de moto, né? Mesma coisa. Primeiro eu comecei lá, vendo, olhando, tal, moto, tal. Beleza, mas depois que eu defini, eu falei, não, peraí, se eu já tivesse essa moto, eu ficaria olhando sobre preço, sobre isso? Não. Aí eu fiz o mesmo princípio. Mesma coisa, né? Nossa, como que troca isso aqui dessa moto, né? Aí eu comecei a ver vídeos de pessoas pilotando a moto na primeira pessoa, vamos dizer assim, né? Eu via somente os braços da pessoa assim. É como se eu mesmo estivesse fazendo aquilo, tá? E exatamente nesse momento, o que eu estou fazendo neste momento? Eu já falei aqui muito claro, né, que o que me motiva hoje é isso aqui, é conversar com vocês, gravar esses vídeos, né? Se for falar, que única coisa que você quer, é isso. Só que eu já tô no estágio de tipo assim, cara, eu já não quero mais isso. Isso já é, né? Então, eu queria ter um impacto gigantesco na minha cabeça. Não, já tem. E como eu digo que já tenho, os números aqui crescem de uma forma muito diferente do normal. O que eu fiz para colocar na minha cabeça, né, que esse canal já era um sucesso? Eu fiz um áudio de hipnose, né, que aí é baseado no método subliminar, onde eu coloco, eu agradeço por já ter aquilo, né, eu falo, nossa, como que eu consegui que o meu canal tivesse um sucesso estrondoso em tão pouco tempo? Então eu fiz um áudio de hipnose falando isso. Ok, mas eu não ouço mais esse áudio. Não ouço por quê? Bom, se já aconteceu, para que eu preciso ficar ouvindo isso? E aí o que eu estou fazendo agora? Eu já tinha estipulado o seguinte, olha, depois que isso aqui estiver na minha mente, a próxima coisa que eu quero focar é na minha questão da minha saúde, da questão de treinamento físico, da minha alimentação. Aí existe uma questão de identidade. Eu sempre falo, eu nunca gostei de exercício físico, de treinar academia, por exemplo. Eu sempre gostei de esporte, mas é preciso fazer academia, não sei o que, treino de força. Então o que eu já começo a fazer essa semana, né? Eu estou definindo lá a estrutura toda do áudio. Eu já vou começar a usar um áudio falando sobre essa questão, que eu gosto de praticar exercício, que eu gosto de me alimentar bem, etc. Então, eu já disse, qual que seria a coisa que eu faria depois dessa questão do YouTube estar resolvido? Eu olharia para a questão da saúde, da questão do treino. Ok, então é isso que eu já vou fazer. Mesmo eu não vendo os números aqui, né? O que é um sucesso estrondoso? Chegar a 100 mil inscritos, etc.
né? Eu não vejo isso aqui ainda, mas aqui eu já vejo e sei que já estou lá. Como que isso... O que me ajuda a colocar que eu já estou lá? Eu fazer a próxima coisa. Entende? Então, qual que seria a próxima coisa? Qual que é a sua próxima coisa? Se aquilo que você quer... Qual que é a próxima coisa depois daquilo que você quer conquistar? Comece a fazer aquilo, né? Isso é uma forma bem clara de mostrar para sua mente que você já chegou. E aí? É o sentir... Não exatamente o sentir, eu falo que o sentimento é uma coisa. Pensar que já chegou é o que realmente vai fazer tudo acontecer. Fez sentido esse vídeo? Espero que tenha feito sentido. Aqui abaixo tem um link para, se você quiser a minha ajuda, né, pessoal, aí no que diz respeito a, especialmente a mudança de identidade, tá? O meu trabalho é isso. Mudar quem você é. Isso que eu faço. Aqui tem 2 formas de você fazer isso. Existe o meu método completo, método subliminar. E existe também, agora, uma opção que é o conselho, que é você ter 1 hora de conversa individual comigo, para a gente identificar exatamente quais são os seus bloqueios e já te dar um direcionamento inicial. Tem os links aqui abaixo. É isso, um abraço, até um próximo vídeo.